A paz seja com todos nesta noite. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Esse momento é especial, o momento que vamos meditar na palavra do Senhor. Ela que nos ensina, traz vida, renovo, e por esta razão vamos estar meditando na palavra do Senhor que está em Marcos, capítulo 11, que o próprio Jesus, ele estava aqui cumprindo a sua missão, evangelizando, levando a palavra do Senhor, e na sua caminhada com os seus discípulos, aqui fala, Jesus ali, ele ensinando, falando como deveria estar, aprender. E ele faz algo assim que os seus discípulos aprendem, vê com ele, aprende a lição, que é exercer a fé. Ali Jesus mostrou para os seus discípulos o quanto é importante exercer a fé, o poder da palavra. Aqui Jesus, ele estava vindo e passando naquele lugar ali. Aqui nós vamos estar meditando Marcos capítulo 11, versículo 20. Diz assim: de manhã, ao passarem pela figueira seca, desde as raízes, Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, como também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. É uma lição, uma palavra poderosa que vem trazer ao nosso coração como exercer a fé, nos ensina a crer, nos ensina que a palavra tem poder.
Aqui Jesus ele já vinha de uma longa caminhada. E a palavra de Deus aqui é interessante, que fala que de manhã ao passarem pela figueira seca, de manhã ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. E por que esta figueira estava seca? Porque Jesus amaldiçoou aquela figueira. Jesus foi procurar fruto. A figueira tinha muitas folhas, mas Jesus não encontrou nenhum fruto. Interessante que Jesus, ele sabia. Mas por que aconteceu? E ficou escrito também para nós. Para mostrar que Jesus, ele quer ver fruto. Aquela figueira ali, ela tinha folhagem. Ela tinha uma aparência. Mas ela não tinha nenhum fruto. E Jesus amaldiçoou. Quando nós meditamos nesta passagem da figueira, a figueira ela representa algo assim, que tinha aparência, que estava ali viçosa, cheias de folhas, mas não tinha nenhum fruto. Então Jesus ele faz acontecer tudo isso para mostrar que ele quer ver fruto. A palavra de Deus sempre na Bíblia fala de árvore, compara os seus como árvores plantadas à beira de ribeiros, plantadas. Sempre fala, também diz, vades e dê fruto. Qual é esse fruto que Jesus fala, que Jesus foi procurar naquela figueira? O fruto do Espírito. Uma vida de sinceridade, uma vida que venha dar fruto. Jesus procura isso em nós também. Aqui, quando meditamos, esta figueira, ela não tinha nenhum fruto, ela tinha aparência. Jesus amaldiçoou aquela figueira. Então também trazendo ao nosso coração, nós como servo de Deus, não podemos viver só de aparência, não podemos deixar o tempo passar e estar sempre do mesmo jeito. Não, o Senhor quer, Ele procura frutos. Assim como Ele foi ali naquela figueira, Ele também procura, Ele quer ver também nas nossas vidas. Interessante, Pedro, ele sempre andou com Jesus e ele observava tudo. Ele não deixava passar nada. Ali estavam os outros discípulos.
e todos aqueles que o seguiam naquela caminhada, naquela missão. E Pedro, ele lembra, ele diz para o Senhor: olha, a figueira está seca. Então aqui Pedro, ele observava tudo o que acontecia na caminhada com Jesus. E ele lembra que Jesus lançou a palavra e a figueira secou. Quando ele diz, no versículo 21 aqui, Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Olha lá. Então ele tinha uma visão, ele observava tudo, ele prestava atenção em tudo o que o Senhor Jesus fazia. Jesus responde para ele. Olha o que Jesus diz: tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, Jesus fala dessa forma. Ele diz de uma maneira assim, que traz ao nosso coração, meu Deus, a importância que é exercer a fé no Senhor. Observar e ver que a palavra tem poder. O próprio Jesus, ele deu esta lição. Ele falou isso para Pedro. Porque Pedro percebeu o que aconteceu. Jesus dá essa lição e fala o quanto é importante exercer a fé. Quando diz também tenha fé, e ele disse isso ali para Pedro, para todos ali que estavam com ele. Da mesma forma, o Senhor fala ao nosso coração: tenha fé. Exerça a sua fé. As palavras têm poder. E aí, quando nós observamos essa lição do Senhor Jesus aqui, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos. Que seja coisas boas, porque aqui fala da palavra, o poder da palavra, fala da fé, exercer a fé. Jesus ali disse: tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então Jesus, ele dá essa lição
fala da importância da fé. Que tudo que você... Aqui quando Jesus diz, se você disser a este monte, levante-se e atire-se no mar. Se você disser a esse monte, interessante. Mas é sem duvidar no coração, esse monte, vamos trazer para o nosso coração um montão de problemas, situações assim que não sabemos o que fazer. Mas Jesus aqui, ele dá essa lição para nós nesta mensagem. Aqui Jesus ensina a você repreender, expulsá-lo. Aqui quando Jesus fala assim, eu lhes asseguro que se alguém disser disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar. Quer dizer, aqui o Senhor Jesus ensina também a exercer a fé no Senhor. Aqui Jesus fala desse monte, mas nós podemos trazer para o nosso coração, para a nossa vida. Qual monte que nós queremos que seja lançado, expulso, repreendido em nome de Jesus? Jesus deu essa lição aqui. Ele diz, levante-se e atire-se no mar. Então Jesus ensina ali para os seus discípulos que a palavra tem esse poder. Quando nós falamos sem duvidar, crendo que o Senhor Jesus pode fazer. Aqui traz ao nosso coração assim a fé. O que é a fé? Em Deus, não em qualquer coisa, mas em Deus. O Senhor nos ensina uma lição poderosa de repreender o mal, lançar para bem longe, em nome de Jesus. Mas é necessário que haja fé no nosso coração. Ali Pedro viu o que Jesus fez. E ele pergunta, ele mostra. Então ele viu ali o poder da palavra. E Jesus ensina também que se você crer sem duvidar no seu coração, a palavra é a palavra de Deus que diz. E não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, o que você está falando, seja o que for. E você lança a palavra de fé em Deus, em Jesus, crendo. Aqui a palavra diz, o próprio Jesus diz que acontecerá. Mas não pode haver dúvida no coração. Não pode haver medo. O Senhor Jesus, várias passagens da Bíblia, ele elogia aqueles que exerceram a fé no Senhor. Aqueles que chegaram até Ele, mas exercendo a fé no coração,
ele sempre dizia: a tua fé te salvou. Sempre ele tinha essa alegria de dizer, de estar mostrando a importância da fé, a importância de você crer. Você anda com Jesus, exerça a sua fé, creia. Jesus quer ver fé no nosso coração. E essa palavra aqui, ela traz uma visão, uma importância tão grande, porque Jesus, ali, quando aquela figueira secou, ele lançou uma palavra. E ele ali diz para Pedro: se você tiver fé, sem duvidar no seu coração, você pode mandar que este monte se lance no mar. E esse monte, o Senhor traz ao nosso coração, que pode ser muitas coisas, que até hoje nós não exercemos, não tivemos fé para repreender em nome de Jesus. Mas nesta noite o Senhor, pela sua palavra, Ele nos ensina que pela fé, sem dúvida no coração, sabendo que Jesus pode, todos aqueles que se aproximaram de Jesus, aqueles que exerceram a fé, eles receberam o milagre do Senhor. Aquele homem também, quando foi até os discípulos de Jesus para libertar o seu filho ali, que vinha atormentado a muitos, desde criança, a palavra de Deus diz, os discípulos do Senhor Jesus não puderam expulsar aquele mal. Mas aquele pai, ele vai até Jesus. E a palavra diz que ele pede misericórdia. E ele abre o seu coração para o Senhor. Que ele não tinha aquela fé. Mas ali o Senhor Jesus anima ele de uma forma tão grande. E ele crê. E ele recebe o milagre. Porque a palavra de Deus sempre mostra que Jesus é este que pode. Ele pediu misericórdia ali e que aumentasse a fé. E o Senhor Jesus ouviu aquele clamor dele ali, curou o seu filho e ele reconheceu. Ali mostra o quanto é importante a fé. Aquele homem, aquele pai ali, ele não tinha. Ele foi até Jesus. Ele foi primeiro até os discípulos do Senhor Jesus. E ele chega até Jesus. Mas ele ainda não tinha aquela fé. Mas ele pede que o Senhor tenha misericórdia dele. E ali ele recebeu a cura, o milagre do seu filho.
Então, várias passagens da Bíblia, a palavra de Deus traz a importância da fé, de buscar e exercer a fé no Senhor e ver o milagre acontecer. Por isso o Senhor Jesus falou dessa forma. E ele disse mais: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Isso aqui é um ponto, é uma visão que Jesus fala para nós, amados. É uma visão, a importância que é você orar, você apresentar a Deus e crer, deixar no altar, deixar nas mãos do Senhor. Você crê que você falou com Deus, apresentou a Ele, que Ele tem todo o poder. Aqui ensina o nosso coração, porque muitas vezes nós oramos e falamos porque nós temos essa liberdade de chegar, nos dobrar diante de Deus, falar com Ele. Mas se não tiver a fé, nós vamos sair ali daquele momento tão especial, momento da oração. Vamos chegar, sair e logo em seguida falar do problema, reclamar. Então o Senhor Jesus, Ele está dizendo para nós que nós temos esse privilégio, que nós podemos agir dessa forma. Aqui como ele está tendo essa fala com Pedro, com aqueles que estavam ali. Portanto, eu lhes digo, Jesus dizendo isso, amados. E hoje a palavra diz ao nosso coração, o Espírito Santo abre esta mensagem ao nosso coração. Eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Isso é maravilhoso. Tudo aquilo que nós apresentar a Deus, crendo, nós temos que crer que já aconteceu. Aqui é no mundo espiritual, porque você falar com Deus, você exercer a sua fé, você tem que ter essa confiança que está nas mãos do Senhor. E ainda declarar que seja feita a vontade do Senhor, porque Ele sabe o que é bom para nós. E Ele sempre tem além daquilo que pedimos ou imaginamos. Ele tem muito além. Ele tem o poder para fazer muito mais. Então o Senhor Jesus ali, Ele tendo esta fala com Pedro, com os demais que estavam ali, Ele mostra a importância que é a oração,
a fala com Deus. E quando diz, portanto eu lhes digo tudo, tudo, olha isso, que tudo que vocês pedirem em oração, ele estava falando ali e hoje o Espírito Santo fala para nós. O que você está pedindo aí para o Senhor? Então, somente creia, descanse o seu coração e declare, eu já recebi. Você fez a sua oração e continue, eu já recebi. Porque já está nas mãos do Senhor. E é pela fé. Às vezes você não está vendo nada aí, mas é fé. Jesus Cristo aqui estava falando de fé para Pedro. Jesus Cristo estava passando a lição para os seus discípulos, para que eles exercessem a fé, sem nenhuma dúvida no coração. Então, ele diz dessa forma, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim lhes sucederá. O próprio Jesus, falando, ensinando, e hoje a palavra é deixada para nós, amados. Então vamos crer, vamos, em nome de Jesus, exercer a fé no Senhor. E aí, ele ainda também traz uma lição muito importante. Quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Jesus também ele ensinou isso para nós. Quando nós estivermos orando, né? E aqui é uma lição muito importante ao nosso coração, que nós necessitamos liberar perdão, não deixar que nada venha ficar no nosso coração, amados, porque isso impede as bênçãos do Senhor ser derramada na nossa vida. O Senhor tem para nós cura. O Senhor tem como lançar fora os montão de problemas. A palavra ensinou isso. Deus pode fazer, mas Ele traz e ensina para nós que quando nós for orar, falar com Ele, apresentar algo, uma situação, seja o que for o pedido, nós vamos também trazer a nossa memória. Tem alguém que eu estou vivendo, que talvez todo o tempo está passando e a pessoa continua ali. Muitas vezes crente, conhecedor da palavra, mas tem alguém
que fez algo, ou então, seja lá o que aconteceu, aquilo houve um afastamento. E aí houve também falta de perdão. Não, aquela pessoa, talvez você não está vendo, ou talvez vê, mas você não perdoa. Talvez até já disse para alguém, não, me fez isso ou aquilo, não perdoou. Irmão, isso faz muito mal para nós. Quando eu vejo essa mensagem do Senhor Jesus ensinando, nós aprendemos que o cristão é aquele que serve, que vive por Jesus Cristo, que tem a mente de Cristo, como a palavra de Deus diz. Então, não estou falando o religioso, não estou falando de religião, de nada, mas o cristão, aquele que tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, ele tem que aprender a perdoar, porque senão nós vamos ficar no mesmo lugar, não vamos ir à frente de nada, estamos nos enganando, dizendo que servimos a Cristo, somos cristãos e nós não perdoamos. Então aqui a palavra de Deus diz dessa forma: e quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, se tiver algo no meu coração que não está certo, alguma situação com alguém, não importa se eu errei ou se aquela pessoa me fez alguma coisa ruim, o que o Senhor Jesus ensina ao nosso coração é liberar perdão. Porque não adianta eu ir para a oração, eu estar orando, pedindo tantas coisas para o Senhor, e não perdoo meu irmão, não perdoo aquela pessoa. A palavra do Senhor, ela é rica e poderosa. E aqui, o próprio Jesus, ele ensinando isso ali. Então, o Senhor Jesus diz que tudo bem, pode ir para a oração, mas perdoe, tem que haver perdão, seja o que for. Peça misericórdia para o Senhor, graça, porque para perdoar tem que haver graça de Deus. E quando nos humilhamos, Ele dá essa graça. Ele prepara até o momento para que tudo seja resolvido. E não importa. E se alguém vai receber o perdão, o importante é que você tem que perdoar. E ainda diz mais: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Então é muito sério. Se eu não perdoo, eu não vou ser alcançada, não vou receber o perdão do Pai eterno, o Senhor Jesus Cristo, que fala ao nosso coração nesta noite e quer nos ensinar a liberar perdão, a ser abençoados. Isso é maravilhoso. Então, vamos exercer a nossa fé, falar com Deus e, na nossa oração, apresentar a Ele, pedir sem duvidar, crer que já recebemos,
Mas uma coisa o Senhor também fala, que nós necessitamos perdoar, para que o nosso Papai do céu nos perdoe. Amém? Jesus é lindo, maravilhoso. Ele deixou tudo para nós. Aqui ele estava na sua caminhada, na sua missão. E hoje o Espírito Santo de Deus traz ao nosso coração que você receba, viva e creia. Ore e creia que você já recebeu, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração.